Fausto, uma tragédia. Por Johann Wolfgang von Goethe. Primeira parte. Tradução do original alemão de Jenny Klabin-Segal. Editora 34. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que é lido, comprem o livro. Vale muito a pena por nele haver ilustrações e também notas que não serão lidas e que podem servir à explicação para aprofundamento e melhoramento do entendimento do texto. Então, vale muito a pena, é uma edição primorosa, realmente. Essa da editora 34. No meu caso, eu tenho a edição bilíngue. Vale a pena. E também convido-os a ajudarem o meu trabalho. Seja curtindo, comentando, compartilhando, inscrevendo-se no canal e também financeiramente. Afinal, todos precisamos viver neste mundo cão, não é verdade? Agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Dedicatória. Segundo um breve registro de Goethe em seu diário, esta dedicatória foi redigida no dia 24 de junho de 1797. O poema estrutura-se em estâncias. A oitava rima, utilizada por Ariosto, Tasso e Camões em suas epopeias, com um esquema rítmico AB, repetindo-se 3 vezes e desembocando no par CC do 7º e 8º versos. Como Goethe começou a trabalhar no projeto do Fausto por volta de 1772, essas 4 estrofes do primeiro prólogo não assinalam nem o estágio inicial do trabalho, nem o conclusivo, mas sim o momento em que retomou o manuscrito, o que se deu em grande parte graças ao incentivo de Schiller. Há poema de Schiller aqui no canal que pode ser ouvido. É excelente, aliás. Uma nota curiosa é o que é cantado na 9ª Sinfonia de Beethoven, a Ode à Alegria, é um poema de Schiller. Beethoven compôs a 9ª Sinfonia baseado em Schiller, né? Schiller foi um grandíssimo poeta. Em sua dedicatória, o poeta dirige-se às ressurgentes, trêmulas visões das partes iniciais da tragédia, as personagens que ainda não adquiriram forma mais consistente. Evoca pessoas queridas que conheceram as primeiras cenas, como sua irmã Cornélia, falecida em 1777, aos 27 anos de idade, a pietista Susana Catarina von Glettenberg, que o introduziu no estudo da Pansofia, e amigos como Jacob M.R. Lenz, antigo companheiro do movimento Tempestade e Ímpeto, e apresenta-se a si mesmo como harpa eólica, de cujas cordas o vento extrai indecisos tons, uma vez que se sente tocado pelas figuras oscilantes que assomam do fumo e da neblina. Dedicatória. Tornais vós trêmulas visões que outrora surgiram já à lânguida retina. Tenta reter-vos minha musa agora? Ainda minha alma a essa ilusão se inclina? A roda afluís. Reinai então nesta hora em que assomais do fumo e da neblina. Torna a fremir meu peito com o bafejo que vos envolve em mágica ou cortejo. Trazeis imagens de horas juvenis, sombras queridas vagam no recinto, amores, amizades, ressurgis do ouvido como um canto meio extinto. Renasce a dor, que em seus lamentos diz da vida o estranho, errante labirinto. Evoca os bons que a sorte tem frustrado, e antes de mim, a luz arrebatado. Meus novos cantos já não ouvirão os que me ouviram os primeiros versos. Desfeito, se acha o grupo amigo, irmão, ecos de outrora estão no nada imersos. Meu canto soa a ignota multidão, seu próprio aplauso ecoa em sons adversos. E o mais, que a minha lira amara erra, se vivo for, esparso sobre a terra.
e de um remoto anelo, o grave encanto, àquele reino de visões me acena. Vibra ora em indecisos tons meu canto, qual da harpa eólia a murmurante pena. Sinto um tremor. Segue-se o pranto ao pranto, a rígida alma abranda-se e serena. O que possuo vejo ao longe estranho, e real me surge o que se foi antanho. Prólogo no teatro. Este segundo texto introdutório ao Fausto foi redigido provavelmente na segunda metade do ano de 1798. Em grande parte, o poeta fala aqui, como na dedicatória, em estanças e rememora igualmente a fase da concepção da obra. Já as duas outras personagens do prólogo no teatro valem-se de uma forma poética mais livre, os chamados versos madrigais. As concepções estéticas do poeta, que giram em torno da autonomia da obra literária, nasce o que brilha para o já, para o porvir, o que é real viverá, contrapõe-se o diretor com argumentos pragmáticos e financeiros. Já o ator, representado na figura do bufo, tenta mediar entre as duas posições antagônicas. Goethe, que por muitos anos exerceu a função de diretor de teatro e também atuou como ator em seus primeiros tempos em Weimar, conhecia por dentro essas três perspectivas, embora não se possa afirmar, evidentemente, que esteja expressando de maneira direta suas próprias convicções mediante as figuras tipificadas do diretor, do poeta e do bufo. Foi de um antigo drama da literatura hindu, Sunkuntala, drama em 7 atos e um prólogo, de autoria de Kanlidansa, ou Kanlidasa, não sei como se pronuncia, me perdoem, que viveu entre os séculos IV e V, que Goethe extraiu a ideia para a concepção desta peça introdutória com os seus 3 tipos. O significado do prólogo no teatro, para as duas partes da tragédia, é comentado pelo diretor teatral e ator Gustav Gründgens, um dos maiores intérpretes de Mefistófeles, nos seguintes termos, abre aspas: nesse prelúdio e com esse prelúdio, Goethe nos dispensa de uma vez por todas da obrigação de fazer os espectadores acreditarem que o seu céu seja o céu, que o seu palatinado seja o palatinado, que a sua Grécia seja a Grécia. Não, tudo isso, o céu, o inferno, o pequeno mundo, o grande mundo, tudo isso é o mundo do teatro. Prólogo no teatro. O diretor, o poeta teatral, o bufo. O diretor, o poeta teatral, o bufo. O diretor. Vós dois, que em miséria e em tristeza tanta vez me assististes, leais em terra alemão de nossa empresa, dizei-me agora, que esperais? Quisera eu agradar a multidão, que faz, vivendo, com que a gente viva. Postes e tábuas já de pé estão, cada um da festa sente a expectativa. Sentados já, regalado o olhar, esperam ver sucessos de espantar. Sei o que ao ânimo da turba apraz, mas nunca estive em embaraços tais. Do que é bom, o hábito não tem, aliás. Contudo, lerão muito, por demais. Como fazer com que haja novidade em tudo e que também tenha substância e agrade? Porque de certo estimo ver o povo, quando se arroja ao nosso barracão e aos empurrões com arranco sempre novo, da entrada forço e estreito vão, em pleno dia antes das 4, como aclamar por pão velhos e moços, por um bilhete no saguão do teatro, por pouco não deslocam os pescoços.
Esse milagre em turba tal consigo com a obra só do poeta. Oh, fazei-o hoje, amigo. Ah, não me fales da vã multidão, cuja presença o gênio nos desgasta. Deixa-me oculta a humana flutuação, que ao seu remoinho a força nos arrasta. Não, leva a minha alma à espiritual mansão, em que só o poeta áurea alegria casta, e a amizade, o amor com mão celeste fomentam bens de que a alma se reveste. Ah, o que do imo peito tem surgido, o que assoprar ao lábio vacilante, ora ainda falho, ora bem-sucedido, traga a violência do impetuoso instante. Só após ter os anos transcendido, reaparece em perfeição radiante. Nasce o que brilha apenas para o já, para o porvir, o que é real viverá. Do porvir, oxalá já nada ouvisse. Se com o porvir também eu me embaísse, a gente de hoje, quem daria algum recreio? É ao que ela aspira, e deve tê-lo. O dia de hoje e o seu urgente apelo vale também algo, ao que creio. O humor do povo já não incomoda a quem com jeito se transmite fala. Até deseja a grande roda para com mais força abalá-la. Tende, pois, juízo e graça, como eu disse. Da fantasia armai o vasto coro, tino, emoções, paixão, sorrisos, choro, mas que não faltem tistes e doidice. E muita ação. É o que mais se requer. Vem ver a gente e ver muito é o que quer. Se apresentardes quantidade à vista, para que se encha a multidão de pasmo, fareis também de muitos a conquista. Amar-vosão com entusiasmo. A massa só se empolga pela massa. Cada um escolhe uma parcela assim. Dai muito, a cada um dando algo que o satisfaça, e gratos todos saem no fim. Dais uma peça? É dá-la logo em peças. Não falhareis numa iguaria dessas. Tão fácil é inventar com exibir o engodo. De que vos serve apresentar um todo? O público o esfrangalha mesmo, às pressas. E não sentis quão torpe é tal ofício? Quão pouco digno é do genuíno artista? Vejo que dá ralé o mísero artifício, convosco, como axioma, se registra. Tal repreensão pouco me ofende. Quem o êxito maior pretende, escolhe os instrumentos. É só ver quão mole é a lenha que deveis fender. Pensai, escreveis para quem, hã? Se enfado impele a esse, outro vem da lauta ceia, farto por demais. Pior que tudo, acho, porém, mais de um vir da leitura dos jornais. Acodem cá, tal como as mascaradas, curiosidade, só aguça-lhe os intuito. Exibem-se à plateia as damas adornadas, dando espetáculo gratuito. Que sonhas, poeta? Do alto, a quem acenas, hein? A sala cheia, a júbilo te induz? Olha de perto os tais mecenas. São semifrios, semicrus. Corre esse fim do teatro ao jogo de baralho, a amores vis aquele, e a excitações confusas. Convém por tal pobre paspalho atormentar as meigas musas? Eu digo-vos, dai mais e sempre mais, e nunca haveis de errar o intento. Basta que os homens aturdais, árduo é lhe dar a seu contento. Que te acomete? É êxtase ou é dor? Vai-te e procura um outro servidor. Deve o poeta esbanjar seu máximo direito e dom da natureza, o inato humano alento criminalmente em teu proveito? Com que comove ele a alma em todo o peito? Com que governa qualquer elemento?
Não é com o uníssono que, do eu emerso dentro do coração, lhe rebate o universo? Quando indolente a natureza enlaça o eterno e imenso fio sobre o fuso, quando da vida toda a discordante massa ressoa num vibrar morno e confuso, quem parte a enfiada fluente sempre igual, para que ondule em rítmica onda nova? Quem chama o avulso a sagração geral, onde em magníficos acordes trova? Quem faz tempestuar paixões febris, em rubros tons abrasa a madrugada? Quem lança pétalas primaveris no atalho aos pés da bem-amada? Quem a coroa verde em rama que do merecimento a glória cela? Quem firma o Olimpo a união dos deuses chama? O gênio humano, que no poeta se revela. Usai, pois, esses belos dons sem ócio, e organizai o poético negócio, como no amor uma aventura se prepara. A gente encontra-se, olha, sente, para, e a pouco e pouco enleia-se na trama. Surge a paixão, algo lhe obstrui a chama, cresce o êxtase, a dor vem de relance e vede só, num ai está pronto o romance. Ponde espetáculo desses em cena, atende-vos a vida humana plena, cada um a vive e dela é ignorante, e onde a pintais, se torne interessante. Múltiplices visões e pouca claridade, sem ilusões e um raio de verdade, assim prepara-se a poção perfeita, que tudo em torno anima, atrai e deleita. Junta-se então do povo a nata jovem, a ouvir-vos da obra o inspirador acento. As almas meigas se comovem, ele aurem melancólico alimento. Ora isso então exalta-se, ora aquilo. Vê cada um o que em si traz em sigilo. Tão pronta a lágrima lhes vem como a risada. Ainda honram a impulsão, aplaudem o aparato. A homem feito já não seduz nada. O que se forma há de ser sempre grato. Pois restituí-me os tempos santos, em que me formava eu ainda, em que um tesouro de áureos cantos da alma me fluía em fonte infinda. Do mundo um véu cobria os males, milagres a alva prometia, em que 1000 flores eu colhia, que enchiam com abundância os vales. Nada tinha, e o bastante me era, o anelo da verdade e o gosto da quimera. Sim, restituí-me o flame e o ardor, o imo êxtase pungente e rude, a força do ódio, o afã do amor. Restituí-me a juventude. Da juventude, amigo, apenas necessitas, quando te acossa o imigo aço, quando das jovens mais bonitas te cinge o colo o ardente abraço, quando o troféu engalanado do alvo a veloz corrida induz, quando, após baile desenfreado, bebes até o raiar da luz. Mas reviver com graça e brio o sopro familiar da lira, vaguear em sedutor desvio até alcançar do eu próprio a mira, é o que convosco, anciãos, condiz, sem desrespeito algum. Não é que a idade torne infantil, como se diz, só nos tornem crianças de verdade. Palavras houve já de sobra. Dai-me enfim feitos, Vamos à obra. Enquanto estais na prosa fútil, podíamos ver algo de útil. Falar do estímulo é irrisório, pois de quem vacila foge a via. Já que dizeis que poetas sois, deveis reger a poesia. O que não se pedem, já não falte. Forte poção que empolgue e exalte. Ponde a fervê-la com urgente afã. O que hoje não se faz, nos faz falta amanhã. E não passe um só dia em vão.
Deve aferrar-se à decisão, ao que é possível. Tão em breve não pensa em lhe dar larga, então, e age até o fim, porque é o que deve. No palco alemão, como sabeis, lida cada um a seu talante. Não me poupeis, pois, neste instante, prospectos, máquinas, painéis. Armai do céu os raios cruz e os suaves, cavernas, rochas, água, estrelas, podeis sem conta despendê-las. A sobra de animais e aves. Percorrei, pois, no estreito barracão, toda a órbita da criação e, em comedido curso alterno, transponde a terra, o céu e o inferno. Prólogo no céu. O terceiro e último texto introdutório à tragédia de Fausto foi escrito por volta de 1800. Após a exposição de circunstâncias que envolvem a encenação da peça no palco imaginário do teatro, Goethe insere a ação prestes a desenrolar-se num enquadramento sobrenatural, ao qual se retornará na cena final de Fausto II, quinto ato, Furnas Montanhosas. Importante modelo literário para a concepção desta moldura metafísica encontra-se no teatro barroco espanhol do século XVII, em especial a peça El Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca. Goethe, aliás, tinha imensa admiração por esse autor espanhol, e numa carta a Schiller, escreveu as seguintes palavras a respeito da obra El Príncipe Constante. Abre aspas. Sim, gostaria mesmo de dizer que, se a poesia desaparecesse por completo deste mundo, poderíamos reconstituí-la a partir dessa peça. Fecha aspas. De acordo, contudo, com indicações do próprio autor, a principal inspiração para o prólogo no céu é o livro de Jó, que pode ser ouvido aqui no canal, cujas provocações são emolduradas por um encontro entre Deus e Satanás, narrado nos seguintes termos, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, fonte das demais citações bíblicas nestes comentários, abre aspas. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahvé, entre eles veio também Satanás. Yahvé então perguntou a Satanás, de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Respondeu Satanás. Yahvé disse a Satanás, reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Então Yahvé disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença de Yahvé. Fecha aspas. Jó, capítulo 1, versículos 7 a 12. Também este prelúdio, a história terrena de Fausto tem por pressuposto, como no livro de Jó, uma audiência entre o Criador e os filhos de Deus, que Mefistófeles irá chamar de pessoal. Ao contrário, porém, do texto bíblico, Goethe dá voz primeiramente aos filhos genuínos da deidade, os arcanjos Rafael, Gabriel e Miguel, que louvam as inescrutáveis obras do universo. Do ponto de vista formal, as estrofes iniciais, 3/8 seguidas de uma quadra coral, seguem o modelo de salmos alemães dos séculos 17 e 18. Quanto à sua dimensão imagética, elas não se orientam nem pelo sistema ptolomaico geocêntrico, como se verifica no 10º canto dos Ilíadas com a alegoria da máquina do mundo, nem pelo coperniciano heliocêntrico, mas antes, na medida em que os arcanjos veem Sol e Terra girarem em perpétuo pré-traçado, pela astronomia pitagórica. Conforme esta concepção, Terra, Sol e 7 outros orbes, esferas fraternas, moviam-se em torno de um fogo central, gerando ao mesmo tempo a chamada música das esferas. Prólogo no céu. O Altíssimo, as legiões celestes, depois Mefistófeles. Adiantam-se os 3 arcanjos. Rafael,
Ressoa o sol no canto alado dos orbes no infinito espaço, e seu percurso pré-traçado vence com majestoso passo. Anima os anjos a visão de inescrutável harmonia, da obra máxima imensidão, pasma, qual no primeiro dia. Gabriel. E em ronda arrebatada e eterna gira o esplendor do térreo mundo, radiante luz do céu se alterna, com mantos de negror profundo. Ao pé da rocha, a fúria vasta do mar espuma pelas eras, e rocha e mar consigo arrasta o curso infindo das esferas. Miguel. E ruge em furacão e vento, da terra ao mar, do mar à terra, formando um vasto encadeamento que efeitos sem limite encerra. Fulgura o raio arrasador que do trovão precede a via, mas cantam núncios teus, Senhor, o suave curso de teu dia. Os três. Anima os anjos a visão de inescrutável harmonia, e de tua obra a imensidão pasma, qual no primeiro dia. Mefistófeles. Já que, Senhor, de novo te aproximas para indagar se estamos bem ou mal e habitualmente ouvir-me e ver-me estimas, também me vês agora entre o pessoal. Perdão. Não sei fazer fraseado estético, embora de mim zombe a roda toda aqui. Fartei a rir de certo, o meu patético, se o rir fosse hábito ainda para ti. De mundos sóis não tenho o que dizer. Só vejo como se atormenta o humano ser. Da terra é sempre igual, mísero deusito, qual no primeiro dia insípido e esquisito. Viveria ele algo melhor se da celeste luz não tivesse o raio que lhe deste. De razão dão-lhe o nome, e a usa, afinal, para ser feroz mais que todo animal. Parece, se o permite vossa graça, um pernilongo gafanhão que esvoaça, saltando e vai saltando à toa, e na erva a velha cantarola entoa. E se jazesse ainda na erva o tempo inteiro, mas seu nariz em terra, em qualquer atoleiro. O Altíssimo. Nada mais que dizer me tens? Só por queixar-te sempre vens? Nada na terra achas direito, enfim? Não, mestre. Acho tão ruim quão sempre. Vendo assim, coitados, em seu transe, os homens já lamento. Eu próprio até sem gosto os atormento. Do Fausto sabes? O doutor? Meu servo, sim. De forma estranha ele vos serve, mestre. Não é do louco a nutrição terrestre. Fermento impele ao infinito, semiconsciente é de seu vão conceito. Do céu exige o âmbito irrestrito, como da terra o gozo mais perfeito. E o que lhe é perto, bem como o infinito, não lhe contenta o tumultuoso peito. Se em confusão me serve ainda agora, daqui em breve o levarei à luz. Quando verdeja o arbusto, o cultor não ignora que no futuro fruto e flor produz. Que apostais? Perdereis o camarada, hein? Se o permitirdes, tenho em mira levá-lo pela minha estrada. Enquanto embaixo ele respira, nada te vedo nesse assunto. Erra o homem enquanto a algo aspira. Grato vos sou, já que um defunto não é lá muito do meu gosto. Gabo aos que têm vício e verdor no rosto. E com cadáveres evito o trato. Sou como o gato, em tal, com o rato. Pois bem, por tua conta o deixo. Subtrai essa alma à sua inata fonte e leva-a, se a atraíres para teu eixo, contigo abaixo a tua ponte. Mas vem depois confuso confessar que o homem de bem, na aspiração que obscura o anima,
da trilha certa se acha sempre a par. Bem, meu dia se aproxima e minha aposta está a salvo, mas permiti que o meu triunfo exprima tão logo que eu atinja o alvo. Em Girapó, com deleite o papalvo, como a serpente, minha ilustre prima. Também nisso eu te dou poderes plenos. Jamais te odiei, a ti e aos teus iguais. É o magano que me pesa menos de todos vós, demônios, que negais. O humano afã tende a afrouxar ligeiro, só sobra em breve e integral repouso. Aduzo-lhe por isso o companheiro que, como o diabo, influi e incita, laborioso. Mas vós, filhos genuínos da deidade, gozai a rica e viva amenidade. O que se forma e eterno vive e opera, vos prenda em suaves vínculos de amor, e o que flutua em visionária esfera, firmai com pensamento duradouro. Fecha-se o céu, os arcanjos se dispersam. Mefistófeles sozinho. Vejo uma e outra vez o velho com prazer. Romper com ele é que seria errôneo. É de um grande senhor louvável proceder, mostrar-se tão humano, até para com o demônio.